Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Carlos Neder, do PT. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia mais uma vez, deputado. Muito bem, estou satisfeito de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Antes de mais nada, parabéns por sua reeleição. É uma campanha difícil, mas o resultado, felizmente, foi positivo. Deputado, vamos falar dos institutos públicos de pesquisa no estado de São Paulo. O senhor que está à frente da frente parlamentar em defesa da pesquisa, dos institutos públicos de pesquisa, há quantas anda a batalha dos pesquisadores paulistas, não só por mais recursos, mas também por condições de trabalho, para que eles possam produzir no estado mais rico da federação? Eu considero esse um dos trabalhos mais importantes que vem desenvolvendo aqui na Assembleia Legislativa. Primeiro, eu quero destacar que exerço o mandato de deputado há apenas 1 ano e 8 meses e fui obrigado a fazer algumas opções nesse período. Uma delas foi trabalhar o tema da ciência, tecnologia e inovação e, diante de uma proposta de haver uma fusão das fundações CEPAM, SEAD e Fundap, nos ocorreu que seria interessante ter uma frente parlamentar que abordasse não só o problema das fundações, mas também dos 19 institutos públicos de pesquisa. E, em decorrência disso, constituímos uma frente que conta hoje com 25 deputados de diferentes partidos políticos, e essa frente vem organizando eventos e também visitas em loco para verificar a situação dos institutos. O que nós temos detectado é uma situação de instituições centenárias que passam por um momento de indefinição quanto ao seu futuro. Nós sabemos que a estrutura do poder público do Estado de São Paulo precisa ser repensada à luz de novos desafios e os institutos, por consequência, também precisam ser valorizados, modernizados, mas não apenas olhando para o que eles já foram no passado, mas quais são os desafios colocados numa situação nova, num novo ciclo de desenvolvimento do país e do Estado de São Paulo. Então, nós constatamos dificuldades de infraestrutura, do patrimônio que vai se perdendo e se deteriorando, sim, falta de incorporação de tecnologia e também problemas no quadro de pessoal. Sim. Deputado, ainda no tocante às fundações, a proposta do Executivo de fusão dessas fundações foi de alguma maneira deixada de lado ou há possibilidade de se voltar à carga neste ano ainda de 2014 e quem sabe ano que vem? Ela foi momentaneamente deixada de lado, havia intenção do governador de encaminhar um projeto de lei com essa finalidade e nós fizemos chegar a ele uma compreensão diferente aqui do Parlamento Estadual, de que o peso de cada uma dessas fundações é pequeno no orçamento do Estado, sim, que a economia resultante desta fusão seria pequena e que qualquer projeto de lei com esse objetivo deveria ser exaustivamente discutido com as partes interessadas, com os trabalhadores, com as diretorias dessas instituições e também com a própria sociedade civil. Então, o projeto de lei não foi encaminhado, mas há um temor da nossa parte de que isso possa ser feito logo após as eleições. Sim. E agora é o momento em que nós abrimos também um debate no Parlamento sobre o orçamento do Estado de São Paulo e também dos institutos públicos de pesquisa e das fundações públicas. E nós queremos repensar o montante destinado a cada uma dessas instituições e uma maneira de dar a elas um fôlego maior apoiado no orçamento do Estado. Caso haja a fusão dessas fundações, não há risco de perda de massa crítica, já visto que a finalidade dessas fundações é bem dirigida? Nós observamos que os pesquisadores que trabalham nesses institutos, em algumas dessas instituições, já estão próximos das suas aposentadorias. Nós temos um receio de que a gente perca cultura institucional, informações que dependem muito do trabalho que cada um desenvolve. Infelizmente, os concursos públicos vêm sendo realizados muito esporadicamente, em média a cada 10 anos, e sabemos que nos próximos 2 anos haverá um grande contingente se aposentando. Sim. Então, nós gostaríamos que o governo do Estado fizesse concursos mais frequentemente, que agilizasse o debate sobre a figura jurídica que vai preponderar em cada uma dessas instituições, se elas continuarão como administração direta, administração indireta, na forma de uma autarquia especial. Há quem defenda as organizações sociais, eu sou crítico
a essa alternativa, porque ela leva a uma privatização, uma terceirização de competências que são próprias do poder público, e como é que nós podemos preservar essas informações e a cultura institucional e todas as linhas de pesquisas que vêm sendo desenvolvidas há muitos anos e que ajudaram a formar uma imagem pública. E, por outro lado, é preciso lembrar também que essas instituições, elas colaboram com os municípios, com as câmaras municipais e com as próprias secretarias de Estado. Daí porque não cabe fazer uma mudança intempestiva sem analisar as consequências e o risco que isso pode trazer do ponto de vista das políticas públicas. A manutenção desses claros por aposentadoria, ou seja, a ausência de novos concursos e reposição de quadros, é uma forma de desmanche? Não deixa de ser, porque é um desprestígio. Nós sabemos que aquelas instituições que são consideradas de ponta, que têm um apreço maior ou uma valorização do ponto de vista do planejamento estratégico no estado de São Paulo, não passam por uma dificuldade tão significativa. E então nós temos o temor que a não realização de concursos possa estar casada a uma avaliação de que talvez ela já não tenha um papel a cumprir no processo de planejamento do Estado de São Paulo, o que seria um grave equívoco. Então nós queremos fortalecer essas instituições, modernizá-las, e nós queremos que os concursos públicos e a ênfase dada aos pesquisadores, ao pessoal de apoio técnico, administrativo, se traduza também numa condição mais adequada de trabalho e de recuperação salarial. Deputado, aliás, o nosso telespectador que quiser conhecer um pouco mais desse trabalho do deputado Carlos Neder, do PT, e também da Frente Parlamentar, pode entrar no seu site e conhecê-lo. Eu queria que o senhor falasse um pouco do diálogo desses institutos com as universidades públicas paulistas. O senhor que teve a oportunidade de dialogar com o reitor da Universidade de São Paulo, com o reitor da Unicamp. Vamos falar um pouco deste cruzamento de diretrizes, vamos dizer, em termos de pesquisa, porque elas dialogam com as universidades públicas, que também têm problemas, deputado. Exatamente, você percebeu bem. Nós começamos analisando o problema das fundações públicas, estaduais, chegamos aos institutos públicos de pesquisa e, à medida em que o debate foi avançando, nós percebemos que o problema também afeta hoje as 3 universidades públicas estaduais, seja a USP, a Unicamp e a Unesp. Em razão disso, eu presido hoje a Comissão de Educação e Cultura. Nós aprovamos requerimentos de convocação do reitor da Unicamp, que já esteve na Assembleia, depois do reitor da USP, que compareceu, e agora nós caminhamos para ouvir também a reitora da Unesp, que preside o CRUESP, que é o Conselho de Reitores. Em São Paulo. E nós percebemos que há um problema de financiamento das universidades públicas estaduais, a tal ponto do CRUESP estar defendendo uma mudança no percentual de vinculação de recursos ICMS com as 3 universidades. E, por outro lado, também nós defendemos uma gestão democrática das 3 universidades, porque falta transparência, falta um controle maior por parte da academia, dos educadores, dos trabalhadores, da própria sociedade em relação ao uso que é feito quanto a esses recursos públicos. E nós gostaríamos que mecanismos de controle com participação docente e também dos trabalhadores possam ser instituídos no âmbito da Universidade Pública Estadual. Então, nós realizamos eventos aqui na Assembleia Legislativa também para discutir cenários, sim, não apenas denunciar o problema que já existe, que está configurado, analisar por que nós chegamos a essa situação quase falimentar da Universidade de São Paulo, mas nós precisamos também saber quais são as tendências de futuro. Sim. Nós não concordamos com a privatização do ensino superior público e tampouco o ensino médio. Nós entendemos que os recursos disponibilizados pelo orçamento estadual devem ser suficientes para uma retomada do processo de fortalecimento também das universidades estaduais, mas é preciso analisar também decisões equivocadas que foram tomadas e que levaram a uma perda de uma parte importante do fundo de reserva, por exemplo, da Universidade de São Paulo, e que vai aos poucos se exaurindo. Deputado, os 9,57% das receitas do ICMS que seguem para as universidades públicas paulistas não são mais suficientes, não conseguem contemplar as demandas da universidade. Eu lembro também mais 1%, que é verba carimbada por essa Casa de Leis no orçamento para a pesquisa, para, no caso, a FAPESP.
Infelizmente houve decisões equivocadas, inclusive no que tange à expansão. Todos nós gostaríamos de expandir os vários campi dessas 3 universidades, mas isso exige um estudo de viabilidade econômica. Não é possível apenas expandir mediante uma expectativa que a população tem em cada uma das regiões do Estado, ou até mesmo em período pré-eleitoral, para dar uma satisfação à opinião pública ou, quem sabe, angariar apoio em termos da democracia representativa. Nós queremos que haja um controle maior, inclusive por parte do Parlamento Estadual, quanto ao uso desses recursos. Sim. Nós somos favoráveis a uma ampliação desse percentual, mas, paralelamente a isso, nós queremos mecanismos efetivos de controle interno e externo por parte da sociedade. Deputado, o senhor falou em privatização do ensino superior e também do ensino médio. O senhor ouviu do reitor da Universidade de São Paulo, Marco Antônio Zago, tem até uma foto no seu site, falando que, de alguma maneira, a educação superior já está privatizada. Ele lembrou o número de alunos que saem do ensino médio todos os anos, em torno de 500 mil, sendo que apenas 20 mil receberiam matrículas, seriam agasalhados, vamos dizer, pelos vestibulares das universidades públicas, USP, Unesp e Unicamp. O que fazer com os 480 mil? Alguns deixam de estudar, é sabido, no mundo inteiro, não é só no Brasil, alguns vão para as universidades particulares, seja também pelo ProUni, pelo FIES, mas vão para lá. Ou seja, de alguma maneira já não está privatizada a educação superior? Indiretamente, sim. Mas eu acho que tem havido um esforço mais recente, sobretudo por parte do governo federal, de ampliar a oferta de vagas no ensino superior público, seja através da Unifesp ou mesmo da UFSCar e outras universidades. Eu acho que esse mecanismo de financiamento, como é o caso do ProUni, acabaram favorecendo também o acesso ao ensino superior por parte da população mais carente, mas no paralelo nós observamos que há um interesse crescente do capital internacional de investir no país e muitas vezes até a revelia daquilo que está disciplinado na Constituição Federal e na Constituição Estadual. E vão se educação é um negócio. E vão se criando vários mecanismos de burlar a legislação e de criar uma relação com grupos nacionais como se fosse capital nacional e iniciativa privada própria do país, quando nós sabemos que o capital internacional vem entrando e vem levando a uma junção, a uma concentração das universidades e das faculdades. Então, nós queremos que o Ministério da Educação ele atue de forma mais decidida no controle do ingresso de capital internacional e queremos também que estas universidades e faculdades, no plano privado, não imponham uma grade curricular que não dialoguem com o Plano Nacional de Educação, com o Plano Estadual de Educação. Eu quero, inclusive, dizer que cabe agora à Comissão de Educação e Cultura abrir o debate ainda esse ano sobre os planos estaduais de educação e de cultura. Sim. Uma vez que no plano federal já foi definido o Plano Nacional de Educação e agora esse é um debate estratégico a ser feito logo após as eleições em São Paulo. Sim. Deputado, ainda voltando ao começo da nossa conversa, os institutos de pesquisa e as fundações públicas. Eu vejo aqui, em termos de metas, são 19 institutos públicos de pesquisa, 19 fundações públicas. Quando se fala em dotação de orçamentos próprios de pesquisa para os institutos e fundações, é possível isso? Porque, na verdade, o que se vê aqui é muita gente, principalmente os pesquisadores, passando o chapéu, literalmente, cobrando dos deputados mais verbas, emendas. Por que não já dirigir e carimbar uma verba para esses institutos, até para que eles não paralisem as suas pesquisas, as suas atividades? Essa é a nossa intenção. Em geral, esses institutos estão subordinados às secretarias estaduais. Sim. E, portanto, elas são unidade orçamentária e os institutos são unidade de despesa. E, sendo unidade de despesa, eles não aparecem na peça orçamentária. Que aparece apenas a unidade orçamentária, no Sim. caso, a Secretaria de Estado da Educação, da Agricultura, da Saúde e tantas outras, né? Sim. Então, esse é um debate que nós estamos fazendo. Se nós poderíamos criar rubricas em cada uma dessas secretarias para carimbar e vincular um percentual, uma parte desses orçamentos, para nós sabermos que, de fato, não haverá falta de recursos.
Ao lado disso, nós queremos discutir também as figuras jurídicas. Sim. Realizamos vários eventos aqui na Assembleia, um deles trazendo a professora Helena Nader, presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Trouxemos também o professor Márcio Pockmann para discutir tendências de desenvolvimento do país e o que isso vai trazer de demandas novas para os institutos e fundações. Debatemos depois a política de recursos humanos do Estado de São Paulo, sim, mais adiante a questão do orçamento e financiamento das instituições abrangidas aí pela frente, e faremos agora, entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais, um debate sobre as figuras jurídicas, que sim, é uma discussão que já vem sendo feita pelo Ministério do Planejamento, analisando várias modalidades de alternativas de gestão de políticas e de gerência de serviços, transitando de modalidade de gestão pública para a gestão privada, sim, e com convidados para que a gente possa fazer um debate da reforma do Estado, da relação público-privado e como ficam essas instituições. Eu vejo aqui também propor a definição de mecanismos que permitam a participação das estruturas de pesquisa na elaboração das políticas públicas municipais, estaduais e federais. Não existe esse diálogo? Ou seja, mesmo sendo uma finalidade de uma dessas fundações ou institutos de pesquisa, ele não dialoga com o regional, com o estadual? Essa é uma reclamação que vem dos pesquisadores e vem inclusive de parte das direções dessas instituições que discretamente, não fazem isso publicamente, querem ter um espaço maior. Veja, por exemplo, que as fundações públicas no estado de São Paulo não têm um conselho onde elas possam conversar entre si, sim, envolvendo as diferentes áreas em um planejamento integrado. Os institutos públicos de pesquisa, mais recentemente, passaram a contar com o CONCIP, que é um conselho que articula os institutos públicos de pesquisa, mas eles dialogam um pouco com o planejamento das políticas públicas no estado como um todo. E nós estamos solicitando uma reunião com o CONCIP para ouvir o que os diretores desses vários institutos têm a propor. Eles constituíram 4 comissões internas ao CONCIP para analisar a política de recursos humanos, as figuras jurídicas, a questão orçamentária e financeira e também a inserção deles na relação com outros órgãos, como você perguntou. E, ao lado disso, é preciso lembrar também que existe o CONCIT, que é o Conselho de Ciência e Tecnologia. Infelizmente, tanto o CONCIP, dos institutos de pesquisa, como o CONCIT, que é o conselho mais abrangente, foram criados por decreto do governador. Eu apresentei um projeto de lei aqui na Assembleia em 2006, esse projeto já está em condição de voto, ele cria, por lei, o Conselho de Ciência e Tecnologia e garante uma participação dos trabalhadores, dos pesquisadores neste organismo. Sim. Porque, em que pese a proposta seja importante de um Conselho de Ciência e Tecnologia e ele esteja em funcionamento, ele não prevê a participação dos maiores interessados, sim, que são exatamente os pesquisadores, o pessoal de apoio e a própria sociedade civil, através dos conselhos de políticas setoriais, sobretudo naquelas secretarias mais diretamente envolvidas. Um pano rápido sobre outras considerações. Incentivar a participação feminina nas políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. Deputado. Porque nós observamos, quando se analisam os quadros de pessoal, que nós temos um grande contingente de mulheres pesquisadoras e ela cada vez mais assume um papel proeminente nas pesquisas, na definição das linhas de estudo e nem sempre são valorizadas como deveriam, inclusive nos órgãos de direção e na composição dos vários órgãos de representação. Sim. Então, nós gostaríamos que o tema de gênero, entre outros, pudesse ser cada vez mais presente, inclusive valorizados mediante recursos provenientes da FAPESP, de instituições de fomento do Plano Federal, e queremos também que essas instituições possam estar sendo democratizadas do ponto de vista do seu planejamento com a participação do conjunto dos trabalhadores. Vem daí uma demanda que se constata crescentemente de que os órgãos colegiados, inclusive das fundações, tenham necessariamente a presença de representantes eleitos vindo desses trabalhadores. Deputado, ainda sobre o incentivo ou apoio a incubadoras de base tecnológica e empreendimentos solidários e parques tecnológicos públicos. Isso é possível? A ciência, a inovação precisa dialogar com o seu vizinho do lado, com os pequenos empresários, com as prefeituras?
Lá naquela pergunta inicial que você fez sobre a situação das universidades públicas estaduais, nós constatamos também que as pró-reitorias de extensão são pouco valorizadas hoje em dia, que nós perdemos um espaço de interação entre as universidades estaduais e os poderes executivo e legislativo, e eu acho que os próprios reitores fazem uma autocrítica na relação que poderia existir com o poder público na produção de políticas e mesmo com o mercado, mas não de forma a subordinar as linhas de pesquisa aos interesses do setor privado lucrativo. Sim. Mas daí a não dialogar com ele seria um equívoco. Por outro lado, você tem instituições, como é o caso, por exemplo, do IPT, Institutos de Pesquisas Tecnológicas, que é hoje uma empresa, uma SA, e eles são instados cada vez mais a conquistar valores no mercado mediante contratos e prestação de serviço. Vendem assistência técnica. Vendendo. Mas nós observamos uma progressiva substituição do orçamento do Estado por aqueles recursos captados de maneira adicional. Então, o que nós defendemos é que para cada real que eles conquistam de orçamento extra-orçamentário, haja o compromisso de um real correspondente do orçamento do Estado. Então, são mudanças importantes que eu acho que a próxima gestão no Estado de São Paulo deverá ter compromisso para que elas sejam implementadas. Trabalhar pela democratização e difusão do conhecimento produzido nas fundações e institutos de pesquisa. De que adianta se produzir pesquisa e colocar na prateleira, deputado? Então, eu vou associar as duas questões. Eu sou autor da Lei do Banco do Povo, que é o São Paulo Confia, na cidade de São Paulo. Sou autor também da Lei das Feiras de Economia Solidária. E tanto na Câmara, quando eu fui vereador, e na Assembleia Legislativa, eu apresentei projetos que estão em condição de serem votados, que criam os fundos municipais e estaduais de economia solidária, criam a proposta dos arranjos produtivos locais, dialogando entre a proposta do Sistema S com a concepção da economia solidária, e defendemos também as incubadoras de empresas e cooperativas. Sim. Eu acho que são medidas importantes que, ao lado de um esforço de diálogo com a sociedade civil, ajudam a população a perceber que essas pesquisas podem ser aplicadas e benéficas para a melhoria das condições de vida da população. Em todas as pesquisas e visitas que nós fizemos, nós perguntamos aos dirigentes se ali existem vídeos institucionais, não para fazer a apologia do governo estadual, para fazer a divulgação do nome do dirigente daquela instituição, mas para formar uma massa crítica, para ajudar a população a entender qual é a vocação, qual é a expertise de cada um desses institutos e como eles são benéficos ou não à população. Eu penso que quanto mais nós formarmos opinião na sociedade, mais apoio nós teremos da sociedade civil para destinar recursos orçamentários e também para o fortalecimento dessas instituições. Deputado, só temos um minuto para o encerramento da nossa conversa e não falamos do Instituto Butantan. O senhor teve até a oportunidade de conhecer o trabalho, como está e o que se pode esperar em termos de futuro. Só lembrando que essa conversa a gente estende numa outra oportunidade, falando mais do Butantan e de outros institutos de pesquisa. Nós visitamos o Instituto Butantan, fomos recebidos pelo Dr. Jorge Calil e também pela sua diretoria. Em todos os lugares fomos bem recebidos, os documentos foram apresentados. Nós constatamos que a tendência é que haja uma integração maior vindo das políticas federais com a política em âmbito estadual. Ministério da Saúde, Butantan. E pensando um planejamento integrado. E, ao lado disso, nós precisamos saber o que é feito com esses relatórios, que são sistematicamente encaminhados à Assembleia Legislativa, porque há imposição de lei para o envio de projetos e propostas e relatórios de prestação de contas da execução orçamentária e das metas que foram alcançadas ou não, e, infelizmente, o Parlamento Estadual se debruça muito pouco na análise desses documentos. Voltaremos ao tema. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes. É uma satisfação recebê-lo no estúdio da TV Assembleia. Parabéns pelo seu mandato, deputado. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Seu deputado Carlos Neder, do PT. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.